Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiam qui oderunt Deum a eius. Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. A Virgem Maria. 100 textos marianos com comentários. Por Santo Agostinho. A organização geral e tradução é da irmã Nair de Assis Oliveira. Editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon e também para a possibilidade de tornar-se membro. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença, eu desejo uma boa escuta. Que Deus vos abençoe, meus caros. Eis o final do livro, terceira parte, 86. Maria, modelo das consagradas. É em estilo temperado e elegante que Ambrósio propõe, sob forma de exemplo, às mulheres que fazem profissão de virgindade, o ideal a imitar, isto é, Maria, mãe de Jesus. Leiamos o que ele diz. Virgem não só de corpo, mas também de espírito, de candura, incapaz do menor disfarce, humilde de coração, grave no falar, prudente nas realizações, amante do silêncio, assídua ao estudo. Não se entregava às riquezas incertas, mas confiava nas orações dos indigentes. Sempre aplicada ao trabalho, não queria outra testemunha para seu coração a não ser Deus. E ninguém ofendia, a ninguém ofendia, respeitava a todos. Prestava aos superiores a devida honra, não invejava os iguais, consultava a razão, em todos os seus atos amava a virtude. Quando ofendeu ela a seus pais, ainda que fosse com o olhar? Quando evitou o mendigo? Nada de repreensível havia em suas maneiras, de malícia nos seus olhares, de lento nos seus atos, de desenvolto no seu andar, de artificial na sua voz. A aparência exterior era a perfeita imagem da beleza de sua alma. Reconhecemos uma habitação como boa só com transpor-lhe a soleira. Logo ao primeiro passo percebe-se a luz que lhe inunda o interior. Assim nossa alma, como lâmpada resplandecente, deve brilhar, ainda que através do invólucro corporal. E que direi de sua temperança e de sua diligência? Nesta foi além da natureza. Naquela, quase esqueceu a própria natureza.
Para o trabalho não havia solução de continuidade. E o jejum era prolongado por longos dias. Quando usava dos alimentos, fazia-o menos para satisfazer o paladar do que para sustentar a vida. Comentário. A doutrina cristã é obra de teoria da exegese. Compõe-se de 4 livros. Começou-a Agostinho no início do seu episcopado, em 397, só vindo a terminá-la em 427. O livro 4º é tratado de oratória sagrada, com a exposição de processos de expressão. São apresentados vários exemplos tirados das Sagradas Escrituras e de doutores da Igreja, como este de Santo Ambrósio. O presente texto é exemplo do estilo temperado. Este livro, A Doutrina Cristã, de Santo Agostinho, pode ser ouvido aqui no canal. Aliás, e Santo Ambrósio também. 87. A admirável conveniência do parto virginal de Maria. Ó Porfírio, se houvesses conhecido a graça de Deus vinda por Jesus Cristo, Senhor nosso, e tivesses podido ver como sua encarnação, pela qual tomou alma e corpo de homem, é o supremo exemplo da graça. Mas para prestar consentimento a esta verdade, seria preciso a humildade que muito dificilmente virá a dobrar-te a cerviz, em livre aquiescência. Causa-te estranheza, porventura, o inusitado parto de um virgem? Nem sequer isso deve constranger-te. Digo mais, isso deve conduzir-te a aceitar a ter piedade, porque aquele que é admirável, nasce admiravelmente. Comentário. Na presente passagem da famosa obra A Cidade de Deus, encontramos Agostinho polemizando com os neoplatônicos. A impiedade e o orgulho desses filósofos faziam-nos envergonhar de confessar a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo em uma virgem. Em suas confissões, que podem ser ouvidas aqui no canal, encontramos suas considerações. Quiseste, ó Senhor, mostrar-me antes de tudo como pões resistência aos soberbos e concebes tua graça aos humildes, e como em tua misericórdia quiseste indicar o caminho da humildade, visto que o teu Verbo se fez carne e habitou entre os homens. A humildade da encarnação é para Agostinho o soberano remédio contra o orgulho. Cristo humilde é o caminho de volta do homem afastado de Deus pelo orgulho. 88. Maria, Virgem e Mãe, como a Igreja. É preciso ser dito que nada faltou à natureza humana do Senhor ao ser assumida pelo Verbo. Mas se trata de uma natureza livre de qualquer sujeição ao pecado. Sua vinda não foi como a que acontece com toda criatura humana, nascido da união dos sexos pela concupiscência da carne, com o peso de uma falta, cuja culpa é apagada pela regeneração. Mas tal como era conveniente, nasceu de uma virgem, aquele cuja geração era devida à fé de sua mãe, e não à concupiscência. Posto que, se tal nascimento tivesse trazido algum dano à integridade dela, ele não teria nascido de uma virgem. E seria falso dizermos o que Deus não permita, e que Deus não permita, ter ele nascido da Virgem Maria, assim como toda a Igreja o confessa. A Santa Igreja, a exemplo da Mãe de Cristo, todos os dias dá à luz a novos membros para ele, sem que cesse de ser virgem. Se julgares bem, ó Laurêncio, podes ler minha carta sobre a virgindade de Maria, dirigida àquele homem ilustre, que eu nomeio com honra e estima, a saber, Volusiano. Comentário. O Enchiridion, ou Manual sobre a Fé, a Esperança e a Caridade, constitui entre as obras de Santo Agostinho, em todos os tempos, a mais familiar aos teólogos. É considerada o manual do verdadeiro agostianismo. Discorre o autor aí extensamente sobre a natureza divina unida à natureza humana, na pessoa do Salvador, com tal precisão que muitas das suas fórmulas passaram à posteridade. O papel primordial da graça e da encarnação vem colocado em evidência. É muito bela e famosa a passagem aqui apresentada. Afirma ser a Igreja virgem e mãe como Maria. Quae imitans eius matrem quotirie
pariti membra eius et Virgo est. A Igreja, com efeito, é Mãe Eterna e torna a sê-lo sempre de novo, fixando o olhar em Maria como em seu arquétipo. 89. A Encarnação, magnífica manifestação da gratuidade da graça. Na Encarnação, a graça de Deus resplandece de maneira tão notável quanto evidente. De onde pode vir a natureza humana tão grande glória, hein? Sem dúvida gratuita, pois nenhum mérito a precedeu, senão porque resplandece aí a inestimável e única graça de Deus. Os homens poderiam vir a compreender por aí que são justificados de seus pecados por aquela mesma graça que fez com que Cristo homem não tivesse pecado algum. Por esse motivo, o anjo, ao anunciar o próximo nascimento, saudou a mãe com estas palavras: Ave cheia de graça. E pouco depois, encontraste graça diante de Deus. Na verdade, é ela chamada cheia de graça e de haver encontrado graça diante de Deus, porque devia ser a mãe de seu Salvador, ou melhor dito, do Senhor de todos nós. Comentário. O bispo de Hipona procura a miúde demonstrar a nossa dependência em relação à graça, absolutamente gratuita, anterior a qualquer merecimento de nossa parte. A vinda do homem-Deus oferece excelente explicação dessa lei. É exemplo divino, em que é claramente afirmada a gratuidade da graça. O mistério da concepção virginal é igualmente caso típico da graça concedida, sem nenhum merecimento prévio. A presente passagem do Enquiridium é citada com frequência. Lemos na encíclica Redemptoris Mater comentário muito rico acerca da expressão cheia de graça e a ampla diversificação de interpretações dadas na tradição patrística. 90. Só a Virgem Maria viveu sem pecado algum. Pelágio menciona em sua obra De Natura et Gratia o nome dos santos, sobre os quais está dito nos livros sagrados: não só não pecaram, mas viveram conforme a justiça. Tais foram Abel, Enoque, Melquisedeque, Abraão, Isaque, Jacó, Josué de Nave, Finéias, Samuel, Natã, Elias, Eliseu, Miqueias, Daniel, Ananias, Azarias, Misael, Ezequiel, Mardoqueu, Simeão, José, esposo da Virgem Maria, e João. Pelágio acrescenta ainda algumas mulheres, como Débora, Ana, mãe de Samuel, Judite, Esther, a outra Ana, filha de Fanuel, Isabel e a própria mãe de nosso Senhor e Salvador, do qual diz: a piedade exige que a confessemos isenta de pecado. Excetuando, pois, a Santa Virgem Maria, acerca da qual, pela honra devida a nosso Senhor, quando se trata de pecados, não quero absolutamente levantar questão alguma, porque sabemos que lhe foi conferida a maior abundância de graça para vencer qualquer pecado. Mereceu ela conceber e dar à luz, ao que nos consta, sem pecado algum. Digo excetuando, pois, esta Virgem, pois se pudéssemos reunir todos os santos e santas quando viviam sobre a terra e perguntar-lhes se estavam isentos de todo pecado, como pensamos que haveriam eles de nos responder? Aquilo que Pelágio diz ou aquilo que ensina o apóstolo João? Dize-me, qualquer que haja sido a excelência da santidade deles nesta vida, no caso de podermos perguntar-lhes se viveram sem pecado, não teriam respondido em uníssono: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Comentário. É muito famosa esta passagem mariológica. Foi ela introduzida na bula da definição dogmática da Imaculada Conceição de Pio IX, Ineffabilis Deus, em 1854. Agostinho afirma com segurança, em termos solenes e enfáticos, a mãe de nosso Salvador devia estar isenta de todo pecado. Excepta Sancta Virgine Maria, de qual propter honorem Domini, nullam
nullam prorsus cum peccatis agitur haberi volo questionem. Tais afirmações aplicam-se de modo evidente a todo pecado pessoal em Maria. Cogitaria Agostinho também do pecado original? As interpretações têm sido diversas, pois em outros textos daquela época, em que a polêmica com os pelagianos estava mais acesa, o bispo de Hipona insistia muito na universalidade do pecado original, ligando-o sempre à concupiscência, que acompanha todo ato de procriação. Ora, a honra devida a Nosso Senhor é tão incompatível com qualquer pecado atual como em relação ao pecado original e exige o privilégio da isenção da culpa, desde o primeiro momento da sua existência. Assim, Santo Agostinho já coloca neste texto o princípio do dogma da Imaculada Conceição. 91. O casto matrimônio de Maria e José. Aqueles cônjuges que preferem por mútuo consentimento abster-se de modo definitivo do uso da concupiscência carnal, não rompem por esse motivo o vínculo conjugal, e será ele, na verdade, tanto mais firme quanto mais estreito tiver sido o pacto estabelecido entre ambos. Deverá, todavia, continuar a ser observado com amor e concórdia. A união entre eles não será corporal, mas espiritual, por afeto voluntário da alma. Por certo, o que o anjo disse a José não é falso. Não temas receber Maria como tua esposa. Logo, ela é chamada esposa antes do compromisso dos esponsais. Ela, que não tinha conhecido nem haveria de conhecer a união carnal. Entretanto, não foi destruído nem se manteve de forma mentirosa o seu título de esposa. Na verdade, aquela virgem era muito santa e admiravelmente agradável a seu marido. Ainda que fecundada sem o concurso do esposo, ela lhe era superior em razão do filho, entretanto, igual pela fidelidade. E por sua fidelidade ao matrimônio, ambos mereceram ser chamados pais de Cristo. Não somente ela é a mãe, mas também é ele o pai, por ser esposo da mãe. Ambas essas denominações são condizentes ao espírito, e não à carne. Ainda que ele fosse pai só pelo espírito e ela mãe, além disso, pela carne, eram ambos pais da humildade de Cristo, não da sua grandeza, da sua fraqueza, e não da sua divindade. Comentário. A obra De Nuptiis et Concupiscentia, em 2 livros, procura provar que a doutrina do pecado original não é a condenação do casamento, como o herege Juliano de Eclana pretendia imputar a Agostinho. O bispo de Hipona sempre defendeu a dignidade natural do matrimônio como instituição divina, já contra os maniqueus. E contra os pelagianos virá a defender a santidade do matrimônio cristão em relação ao pecado original. O pensamento agostiniano decorre essencialmente do ensino bíblico. Proclama a caritas conjugalis, da qual o presente texto é bom exemplo. 92. As investidas dos pelagianos. Passemos a responder à carta de Juliano. Denomina ele de maniqueus aos católicos, conforme o costume do novo herege joviniano, esse mesmo que faz apenas pouco tempo vimos negar a virgindade de Santa Maria e nivelar as núpcias dos fiéis à sagrada virgindade. Juliano satiriza os católicos, chamando-os de maniqueus, porque queria fazê-los aparecer como acusadores e reprovadores do matrimônio. Comentário. Para a melhor compreensão destes últimos textos, em que é tratada a questão pelagiana, digamos alguma coisa a respeito dos nomes aí citados. Pelágio, monge originário da Grã-Bretanha, viveu por muitos anos em Roma. Tornou-se herege por suas doutrinas naturalistas. Para ele, a criatura humana goza de perfeito equilíbrio moral, não necessitando da graça. O ideal de Pelágio relaciona-se com o dos estoicos. O homem, por suas próprias forças, pode salvar-se e santificar-se. Nega ele o pecado original e suas consequências. Contesta a maneira como Agostinho interpreta Romanos capítulo 5, versículo 12.
Entre aqueles que o seguiam e defendiam, destacam-se Celestio, outro monge, e Juliano, futuro bispo de Eclana. Juliano de Eclana foi o grande adversário de Agostinho na segunda fase da controvérsia pelagiana, de 419 a 430. Acusava o bispo de Hipona de haver inventado o pecado original, de negar a liberdade humana e condenar o casamento. Entre as muitas obras de polêmica escritas por Agostinho contra os pelagianos, destacam-se neste período De Nuptiis et Concupiscentia, Contra Iulianum, em 6 livros, e o Opus Imperfectum contra Iulianum. Ao falecer, Agostinho deixou-a incompleta. Joviniano, outro monge herege do século IV, afirmava que os católicos depreciavam o sexo por contaminação dos maniqueus, impugnava a virgindade e toda forma de ascetismo cristão. Foi alcunhado de Epicuro cristão. São Jerônimo, que defendia vigorosamente a excelência da virgindade, e em particular a virgindade perpétua da Virgem Maria, teve violento confronto com ele. Tornou-se famosa a sua obra Contra Iovinianum, de 393. Os 4 livros de Contra duas Epístolas Pelagianorum, de onde é tirado o texto acima, são dirigidas por Agostinho ao Papa São Bonifácio I. Havia este enviado ao bispo de Hipona 2 cartas que recebera de Juliano e seus sequazes, nas quais haviam atacado os ensinamentos agostinianos. Nesta obra, o autor refuta-os termo a termo. O humanismo cristão defendido por Agostinho evita os 2 escolhos: o dos maniqueus, que admitia a corrupção substancial e incurável no homem, e o dos pelagianos, que negavam toda enfermidade e pecado hereditário, como a concupiscência, na natureza humana. 93. Maria, virgem ao conceber e no parto. Ó Juliano, ao acusar-me de patrocinar o erro dos maniqueus, imitas a conduta de Joviniano. Nega ele que a virgindade de Maria ao conceber tenha permanecido no parto, como se nós, como os maniqueus, estivéssemos crendo que Cristo foi um fantasma, ao dizê-lo nascido sem ofensa da virgindade da mãe. Mas os católicos, vindo em ajuda do Salvador, não deram atenção alguma aos argumentos sutis de Joviniano. Ao contrário, sempre creram na virgindade da Santa Maria no parto, além de que nunca haverão de crer que o Senhor tenha sido um fantasma, mas sim existido na verdade, isto é, que ele tomou de Maria um corpo real e autêntico, tendo a sua mãe permanecido virgem no parto, assim como depois do parto. Portanto, ó Juliano, os católicos desprezam o teu palavrório vão e caluniador. Comentário. No texto, constatamos a preocupação de Agostinho de defender contra maniqueus e pelagianos a realidade do corpo de Cristo e, portanto, o fato de seu nascimento real da Virgem Maria. Agostinho ensina de modo totalmente inequívoco a virgindade perpétua de Maria antes, durante e depois do parto. 94. A universalidade do pecado original. Quanto à concupiscência pela qual Cristo não quis ser concebido, e que constitui a causa da propagação do mal no gênero humano, acontece o seguinte: ainda que o corpo de Maria tenha tido aí a sua origem, ela não o transmitiu ao corpo daquele a quem concebeu em seu seio, pois isso se deu sem ser por força dessa concupiscência. E todo aquele que negue a carne de Cristo ser semelhança da carne de pecado e equipare a carne de Cristo com a de todos os outros homens que vêm a este mundo, afirmando serem todos de igual pureza, deve ser considerado como um execrando herege. Comentário. Agostinho foi o primeiro a elucidar com clareza e precisão o caráter da culpa inerente ao pecado de Adão, transmitida a todos os homens por contágio, e não por decisão pessoal. Afirma ele que o pecado original é transmitido de geração em geração pela concupiscência carnalis, visto que os filhos são assim gerados pelos pais. Cristo, porém, foi isento do pecado original porque veio ao mundo
sem que tivesse havido concúbito. E com Maria? No famoso texto tirado do De Natura et Gratia, 36:42, vimos como Agostinho afirma de modo solene a absoluta isenção do pecado em Maria, por ter sido ela escolhida para a mãe de Jesus, o santo por excelência, o qual não pode conhecer relação alguma com o pecado. Ocorre, porém, que, em outras passagens, no ardor da polêmica contra os pelagianos, ele virá a afirmar com vigor a universalidade do pecado original, ligando-o sempre à concupiscência, que acompanha o ato de procriação. Logo, decorre que unicamente o corpo de Cristo teria sido concebido isento de pecado. Entretanto, isso não é admissível com Maria, conforme foi sempre tradição na Igreja. Leia-se no texto 95 como Pelágio logo se prevaleceu da afirmação de Agostinho no texto acima e acusou-o vivamente. Veja-se ainda a réplica não convincente de Agostinho no mesmo texto. 95. A Imaculada Conceição. Palavras de Juliano. Joviniano é acusado de ser inimigo de Ambrósio, mas, se o compararmos a ti, ó Agostinho, ele merece ser absolvido, pois nega Joviniano a virgindade de Maria no parto, e tu entregas Maria pela condição mesma do seu nascimento ao poder do demônio. Palavras de Agostinho. Muito amável de tua parte quereres comparar-me a Joviniano, com a intenção de provar que sou pior do que ele. Encanta-me receber em companhia de Ambrósio teu calunioso ultraje. Entristece-me, porém, ver-te enlouquecido. Dizes que sou pior do que Joviniano por ser maniqueu. O que vem a significar isso, hein? Que com Ambrósio confesso a existência do pecado original, o qual tu com Pelágio negas? Nós não atribuímos ao demônio poder algum sobre Maria, em virtude do seu nascimento, visto que a graça do renascimento veio a desfazer-se nela essa mesma condição. Comentário. Este texto mariano já tem sido alvo de calorosas discussões pelos teólogos. Aquela referência de Agostinho a Maria, no Contra Iulianum, não havia passado despercebida a Juliano de Eclana. Na réplica do bispo de Hipona, que lemos no presente texto, no trecho final, a referência à graça do renascimento, e não à preservação do pecado de origem. Ora, isso levaria a uma contradição. O cardeal Pellegrino, profundo conhecedor de toda esta controvérsia, reconhece que, apesar da resposta aqui dada a Juliano, e ainda a do sexto 22 na mesma obra, não fica eliminada a dúvida sobre a exceção de Maria do pecado original, no entender de Santo Agostinho. Parece até estar como reforçada a unicidade da exceção para Cristo. Entretanto, o contraste das afirmações agostinianas emitidas em tom peremptório e absoluto tem alimentado a polêmica entre os intérpretes de Agostinho sobre sua real crença na Conceição Imaculada de Maria, isto é, em outros termos, na sua isenção do pecado original. Ora, o mesmo cardeal Pellegrino, com sabedoria, chega a uma explicação convincente ao impasse. Diz ele que tal dúvida deriva de uma oposição aparente, já que Agostinho estabelece com firmeza, mas de maneira pessoal e insuficientemente comprovada, que a propagação do pecado original se dê pela concupiscência, ligada a todo ato de procriação. A consequência de tal afirmação, naturalmente, agrava a situação em referência a Maria. Mas, por outro lado, ocorre que Agostinho afirma com veemência a isenção absoluta de qualquer pecado em Maria. Ora, tal afirmação constitui, na verdade, um testemunho que está em consonância com toda a comunidade cristã. No presente texto 95, lemos Agostinho afirmar ainda que a Virgem Maria nunca esteve sob o domínio do demônio. Logo, Deus a criou imaculada. E existe, além disso, argumento decisivo da validez universal em favor da crença na Imaculada Conceição de Maria. É o da índole cristológica, e quem o apontou foi Santo Agostinho. Esse excelso privilégio lhe é atribuído, propter honorem Domini. Logo, indiretamente pelo menos,
Agostinho reconhece a Imaculada Conceição de Maria, tendo contribuído para sua definição dogmática. 96. A heresia dos anticomaritas. Os anticomaritas foram assim chamados por combaterem a fé na virgindade de Maria. Esses hereges afirmavam que, depois do nascimento de Cristo, ela uniu-se maritalmente a seu esposo. Comentário. Santo Agostinho compôs a obra De Heresibus a pedido do diácono Coadjuvulte-Deus. Constitui o livro uma notícia preciosa sobre a história de cada uma das 88 heresias elencadas, desde o início do cristianismo até Pelágio. Infelizmente, a morte fê-lo suspender a obra antes de terminá-la. Ele contava num livro terceiro refutar cada heresia e dar explicação sobre a diferença entre heresia, cisma e erro. Sabemos o quão vigorosamente Agostinho defendeu a crença na virgindade de Maria após o parto. Santo Epifânio também defendeu com vigor a virgindade perpétua de Maria contra os anticomaritas, e São Jerônimo, outro grande doutor da Igreja, foi igualmente acérrimo defensor dos privilégios marianos. 97. A heresia dos jovinianos. Esta heresia nasceu em nossos dias, no tempo de nossa juventude, proveniente de um monge chamado Joviniano. Dizia ele, de acordo com os estoicos, que todos os pecados se equivalem. Destruiu a virgindade de Maria, afirmando que esta fora violada em seu parto. Tal heresia foi logo abafada e extinguiu-se em seguida. Comentário. Em 393, já São Jerônimo defendia ardorosamente contra Joviniano a superioridade da continência sobre o matrimônio e, ao mesmo tempo, os fundamentos da moral cristã. A esse respeito, escreveu páginas famosas em favor das prerrogativas da Virgem Maria. Contra Euvídio e Joviniano, Santo Agostinho igualmente reagirá com firmeza. Releiam-se os textos já apresentados, onde se encontra a doutrina agostiniana sobre essa temática. Sobre a virgindade antes do parto, textos 4 a 70. Sobre a virgindade no parto, 16, 89 e 95. Sobre a virgindade depois do parto, 84, 91, 96 e 98. 98. Heresia dos Euvidianos. Os Euvidianos eram assim denominados por seguirem a Euvídio, seu chefe. Contradisseram de tal forma a virgindade de Maria que sustentavam que, depois de Cristo, ela teve outros filhos de José, seu esposo. Comentário. Euvídio foi leigo pouco culto do século IV. Ousou escrever um tratado em que afirmava Maria ter tido outros filhos. A refutação foi logo feita em 383, por São Jerônimo em Roma, de tal forma elegante e sólida. Prova ele a virgindade perpétua de Maria, sobretudo pela Escritura. Além de São Jerônimo e Santo Agostinho, temos no século IV, na patrologia latina, o grande Santo Ambrósio, bispo de Milão, como defensor intrépido da Virgem Maria. Chegou a merecer o título de doutor da virgindade, pela eloquência com a qual tratou do tema. Consagrou-lhe 5 obras, sendo uma delas intitulada De Institutione Virginis et Sancte Maria Virginitate Perpetua, e sustenta aí que o estado de virgindade é, de certa forma, de instituição divina, e que Maria é a sua fundadora, constituindo o exemplo ideal de toda a pureza. Esse escrito é um dos que mais contribuíram para o desenvolvimento na Igreja do culto a Maria Santíssima. Agostinho, de certa forma, é o fiel discípulo de Ambrósio nessa missão mariológica. 99. Maria, a mulher do Apocalipse. No Apocalipse do apóstolo João está escrito que o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar-lhe o filho tão logo nascesse. Esse dragão é o demônio, como sabeis, e essa mulher é a Virgem Maria, que virgem deu à luz nossa cabeça. Era virgem e, além do mais, a figura da Santa Igreja, pois assim como gerando seu filho ela continuou virgem, assim a Igreja gera todo o tempo os membros de Cristo, sem perder a virgindade. Comentário.
Dos 4 sermões aos catecúmenos de explicação do símbolo da fé, só o primeiro pertence realmente a Santo Agostinho. Os outros não parecem ser dele, mas de algum discípulo seu, apesar de terem aparecido primitivamente entre as suas obras. Neste sermão sexto, muito famoso, encontramos belo paralelo entre Maria e aquela mulher misteriosa em luta contra o dragão. O texto aplica-se muito bem à Igreja, que deu à luz no sofrimento o Cristo místico. O paralelismo com Maria e Eva também logo veio a se impor, com Maria sendo denominada a nova Eva. Em sua encíclica Mulieris Dignitatem, o Papa João Paulo II faz magnífica interpretação desse texto apocalíptico, com citação de Santo Agostinho. E 100. A Assunção de Maria. Que opróbrio não se apresenta para a condição humana o túmulo com a sua podridão? Jesus, isento desse opróbrio universal, também dele isentou a Santa Virgem, porque a carne de Jesus é a de Maria. Se Maria foi tão justamente ornada durante toda a sua vida com graças, mais abundantemente do que todas as outras pessoas, após a sua morte, a intensidade dessas graças haveria de diminuir? Por certo que não, pois se a morte de todos os santos é preciosa, a de Maria certamente é mais preciosa ainda. Ela que pôde ser chamada Mãe de Deus e que o foi de fato. Era justo ficar isenta de corrupção aquela que fora inundada com tantas graças. Deveria viver toda inteira aquela que gerou a vida perfeita e completa de todos os humanos. E que ela esteja com aquele a quem trouxe no seio, que esteja junto àquele que pôs no mundo, a quem aqueceu e nutriu. Maria, Mãe de Deus, a ama de Deus, o reino de Deus, a imitadora de Deus. Comentário. Já observamos na introdução que nos escritos de Agostinho reina silêncio sobre a assunção corpórea de Maria aos céus. Releia-se mais o texto 24 com seu comentário. Todavia, gostaríamos de encerrar esta coletânea mariológica transcrevendo o presente texto, que se encontra entre as obras que são atribuídas a nosso santo doutor. É tirado do muito citado Tratado sobre a Assunção de Maria, em 9 capítulos. Apresenta-se como resposta a uma consulta feita a respeito da realidade da Assunção. O autor, piedoso e desconhecido, considera as razões convenientes da ida aos céus de Maria com corpo e alma. A doutrina que aí se encontra é bem a mesma de Santo Agostinho.